Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de junho de 2024. O evangelho que estamos meditando de Jesus Cristo é escrito por Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Estamos no 11º domingo do tempo comum. E vejam bem, meus irmãos, Jesus usa do conhecimento das pessoas humildes e simples para falar do reino de Deus. É basilar e é central a vida do ser humano Jesus falar do reino dos céus. Porém, o método utilizado por Jesus é do conhecimento da agricultura de subsistência, o método agrário das famílias mais simples para falar da complexidade, da acessibilidade ao reino dos céus. Eu citei só uma das parábolas, porém aqui são duas. Jesus fala da terra que recebe a semente e como isso vai germinando e como surpreende a vida do agricultor. Porém, a segunda parábola e última, que está aqui no evangelho de hoje, deste domingo, fala da pequena semente de mostarda, tão pequena, mas lançada ao solo. A terra boa cresce a ponto dos seus ramos servir de moradia para os habitantes do céu, que são os pássaros. Então, como isso acontece? O agricultor não sabe. Para dizer que o reino de Deus ele acontece quando Deus atua na história. O homem tem a sua ação, o homem Deus conta. Não que Deus precise, mas Deus conta. Deus tem essa expectativa de que o ser humano ele tenha atitudes em relação ao mundo, à sociedade, à história da vida da humanidade, com pequenos gestos. Porém, o restante do efeito da obra é fruto do Espírito Santo de Deus que atua. O reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra, vai dormir, acorda, ela cresce, vai desenvolvendo, mas o homem não sabe explicar como isso acontece. Existe um mistério no desenvolvimento. É a mesma coisa. Pegue você, então, e tente estudar a fabricação do mel da abelha, né? Como que o estudioso, por mais desenvolvido que saiba, ele sabe fazer. Ele sabe como as abelhas se organizam, ou pelo menos consegue compreender um pouco. Ele sabe como que as coisas acontecem, mas as abelhas fizeram o curso para aprender a fabricar mel? Não, Deus deu, ou seja, a capacidade, para não chamar de inteligência, mas a capacidade das abelhas produzir através da colheita, então, das flores, das frutas e de tantos outros materiais, e elas fabricam o seu próprio mel. Assim também a vida do cristão. Nós sabemos agir em relação ao mundo, mas Deus atua através dos nossos atos, através da nossa vida. Tudo pertence a Deus. É o que é dito então por Paulo na segunda leitura, aqui na carta à comunidade de Coríntios, quando ele diz, olha, vivo ou morto nós pertencemos a Cristo. Então estamos neste corpo, mas o desejo é sair deste corpo, né? Claro, Paulo não está negando
o corpo, porque é dele mesmo que nós ouvimos aquela afirmação que o nosso corpo é templo vivo e morada do Espírito Santo de Deus. Paulo está falando desta realidade material que despreende o ser humano e coloca plenamente em comunhão com Deus. Aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo da vida corporal, né? Assim conclui as palavras de Paulo, né? Ele inicia dizendo: estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara, né? Diz Paulo, é o início da segunda leitura de hoje. Mas Paulo não está negando o nosso corpo, mesmo ele falando que o que vai ressuscitar é um corpo glorioso. Este será entregue ao seio da Mãe Terra e deste corpo ressurgirá, né? Ressuscitará em Cristo um corpo glorioso. É este que vai contemplar Deus face a face. Esse é o que nós esperamos. No livro de Jó aparece uma expressão: quando este corpo for desfeito, deste corpo ressurgirá um corpo glorioso. As palavras de Jó, do livro de Jó, da Bíblia. Então procuremos viver, meus irmãos, com esta esperança, com esta força, com este desejo de nos tornarmos em Cristo pela ação do reino de Deus que acontece no mundo através de nós, das nossas pequenas ações, criaturas novas, né? Criaturas libertas das vaidades do mundo, do apego às coisas na terra, às coisas deste mundo. Então Paulo conclui dizendo: olha, nós vamos todos ter que comparecer ao tribunal de Deus para receber ou prêmio ou então castigo, prêmio para o que tiver feito de bem, de bom, em prol do reino de Deus. E castigo, né? Paulo fala, claro, Deus não é punitivo, Deus não castiga, não está com uma lupa caçando os nossos defeitos, mas Paulo está lembrando que o pecado leva uma consequência. Então, prêmio para o que tiver feito de bom em favor do mundo, por menor que seja, né? Aqui a metáfora utilizada por Jesus da semente de mostarda. Então a semente de mostarda é pequena, mas colocada no solo, na terra, terra boa, cresce e serve de abrigo para os pássaros do céu. Isto lembra bem, né? Nos faz lembrar que os gestos, por menor que sejam, Deus nos recompensará também por eles. E o castigo mencionado pelo apóstolo São Paulo lembra a consequência de uma vida longe de Deus. Talvez uma criatura estragada, talvez um ser humano envolvido com os meios do pecado. Então procuremos viver em gestos pequenos, porém bondosos, em favor dos outros, em favor dos irmãos, em favor das pessoas. Então você que é um cristão, você que é um ser humano, se volte para Deus, procure Deus, viva a sua fé com amor, com esperança. O reino de Deus acontece quando você se torna também instrumento de salvação. Você age no mundo, você colabora com as boas obras, com as boas ações no mundo, onde Deus se faz presente, o Espírito Santo de Deus atua em frutos abundantes através de você. Então, que neste domingo, dia do Senhor, procuremos viver a luz da palavra, a luz da verdade, sem vaidade, sem ostentação, sem glamour, sem procurar recompensas, mas que Deus nos recompensará por tudo o que nós fizermos. Deus te abençoe a tua família, tua casa, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.